Joel fica ali próximo de Oséias, depois de Daniel. Faz o seguinte, acha Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, você vai andando um pouquinho para frente, você vai achar Joel. E essa oração, parece que não, mas ela soa um tanto quanto forte, né, quando nós oramos para que Deus nos abençoe, segundo a nossa fidelidade. E eu vi isso em um filme. E nesse filme é interessante que, naquele filme daquele vendedor de carro, você se lembra, né? E esse moço, ele disse, aquele vendedor de carro que se converteu ao Senhor, Oséias capítulo 3, um vendedor de carros do filme, que filme é mesmo? Obrigado, João. É interessante que quando o pastor foi orar por ele, que ele tinha vendido um carro com a filha do pastor, não muito grande coisa, por preço também não muito decente. O pastor, na oração, com o coração sincero, disse que Deus abençoaria ele na mesma proporção, que ele foi fiel. Que aquilo pesou tanto na vida do moço que ele se converteu. É por isso que nós oramos segundo a fidelidade. Então, se você é fiel, o Senhor vai abençoar segundo a fidelidade. Se você não for, então seja. Amém, querido? Joel capítulo 3. O profeta Joel, um dos profetas menores, não pela sua estatura, nem pela sua importância, mas pelo tempo que ele profetizou. Ele profetizou por volta do ano 835 a 830 a.C. Gostoso o barulhinho da página da Bíblia, né? Joel capítulo de número 3, a partir do versículo 10. A princípio nós vamos ler o versículo 10, onde está escrito assim: Forjai espadas das vossas enxadas, lançai das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Eu vou ler em uma outra tradução agora, que está escrito assim: transformem os seus arados em espadas, e suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são fortes ou são valentes. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus amado, Pai poderoso, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, Deus, por todas as coisas, porque Tu és santo, porque Tu és Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Nós te exaltamos, Pai, porque Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus que nós amamos, Deus. E o Deus que tem nos amado, Deus, de uma maneira tão grande, Deus, assim como nós louvamos a Ti nessa noite, onde o Teu amor se manifesta, Deus, para com as nossas vidas, Pai, nós Te engrandecemos, nós Te damos graças, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, porque o Senhor sempre tem nos ajudado, e é por isso que nós estamos aqui. Pai, eu te louvo por mais um dia, Deus abençoado, na Tua casa, na Tua presença, por mais um dia em que o Senhor nos sustentou, e nós podemos dizer assim como disse o salmista: deitei e dormi e acordei porque o Senhor nos sustentou. Muito obrigado, Deus, continua sustentando, Deus, as nossas vidas, porque elas dependem de Ti, dependem da Tua graça, dependem do Teu favor. Nós dependemos do alimento, Deus, físico, do alimento espiritual que o Senhor tem nos dado, Pai. Assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, Pai. Nós precisamos do Teu alimento, nós precisamos da Tua comida, Deus, para nós vivermos e para nós sobrevivermos no mundo em que nós estamos, Pai. No nome de Jesus, eu Te louvo, Deus, e Te glorifico, me colocando, Deus, mais uma vez na Tua dependência, Pai. No nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Pode se sentar, em nome de Jesus. Benzão ao Senhor. Interessante, amado, que a palavra do Senhor, aqui no livro de Joel, ele falou e ele também escreveu. Uma das razões, um dos motivos, foi em virtude a uma invasão militar também que aconteceu na época. Um dos motivos, não só esse motivo, não o principal motivo, mas um dos motivos foi esse. E é interessante que ele registra também, se você pegar o livro todo de Joel, algumas calamidades
nacionais e também algumas pragas, como gafanhotos, seca, como a fome, também incêndios e também como invasões e desastres e muitas coisas aconteceram naquela época. E Deus permitiu, por juízo divino, o próprio Deus permitiu tudo isso. E porque o nível espiritual das pessoas havia caído muito. E nós comentamos até um tempo atrás a respeito de como é que eles não tinham um medidor de espiritualidade dos homens na época, mas eles sabiam, as pessoas que chegavam nas cidades, elas sabiam, elas tinham ideia se o povo estava buscando realmente a Deus ou não, por causa das viúvas. Porque quando se tinha muitas viúvas naquela cidade, naquela região, assim, das tribos até mesmo, significava que o nível espiritual do povo havia caído. Mas quando não tinha muitas viúvas, aquilo que era normal, significava que o povo estava buscando a Deus. Por quê? Porque quando o povo se voltava para Baal, para outros deuses, para os seus próprios interesses, o próprio Deus entregava o povo, por amor, na mão dos inimigos, para que eles pudessem retornar à presença dele, para que eles pudessem se voltar a ele. É claro, os homens dos exércitos iam para a batalha, muitos morriam, e por isso muitas mulheres ficavam viúvas. E se sabia, né, a respeito desse assunto. E é muito interessante isso, né? Isso é muito interessante. Mas naquela época, querido, a palavra do Senhor, assim, voltando para esse versículo 10 que nós lemos, olha só que interessante: transformem seus arados em espadas, e das suas foices façam lanças, que até o fraco diga, eu sou forte, eu sou valente. Como é que alguém pode dizer que é forte? Como é que alguém pode dizer que é valente no seu momento de fraqueza? Eu me perdi até no horário hoje, comecei a estudar, a procurar uma coisa ou outra na Bíblia, mas é algo assim bem interessante, querido. E isso precisa ser muito bem compreendido, porque nós vivemos em um tempo, nos dias de hoje, amado, em que se apoia muito na questão da fraqueza, se parte muitas vezes para o lado do pecado por causa da fraqueza, e se baseia, não sei se você já ouviu alguém fazer algum comentário relacionado a isso, até naquilo que o próprio Jesus orou, onde ele disse assim que a carne é fraca, mas ele disse em seguida, mas o espírito está sempre pronto. A pessoa fica, não, a carne é fraca, e ela se entrega a isso. Mas na verdade ela isola algo que ela quer para benefício seu e ela acaba usando para ir para um lado errado. E na verdade não é bem assim que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Porque até, querido, nos nossos momentos de fraqueza, o Senhor é capaz de nos fortalecer. Ele é capaz de nos fazer triunfar. Amém, querido? De que adianta a minha força, querido? De que adianta a tua força se nós andarmos segundo o nosso próprio entendimento? Isso vai nos levar mais rápido ainda para a nossa própria destruição. Mais rápido ainda, as nossas habilidades, se nós não tivermos o Senhor, querido, como base e como referencial para a nossa vida. Isso acontecia muito, onde o povo achava que estava bem e que não precisava mais dos conselhos do Senhor. Aí, segundo o entendimento deles, eles se voltavam para os ídolos. Infelizmente, o Senhor, por amor a eles, para que eles não morressem na vida de idolatria, ou segundo seus próprios desejos, o Senhor, por amor a eles, entregava nas mãos dos inimigos, para que eles pudessem se arrepender e se converter ao Senhor, e realmente voltar a cultuar e levantar altares ao nome do Senhor. Quantos aqui estão dispostos a levantar altares de adoração a Jesus? Amém, amado? Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, essa colocação da palavra do Senhor a respeito da fraqueza do ser humano, é interessante que é uma oportunidade, na verdade, que o Senhor nos dá de nós crescermos na presença dEle. E existe até uma canção, até um louvor que nós sempre cantamos aqui, que diz: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Né? E diz mais ainda, diz coisas maravilhosas: as montanhas e vales, desertos e mares não podem nos afastar do Senhor, nos separar dEle. Isso é maravilhoso, né? Aí vem a montanha, vem o mar, e vem as tribulações, vem as dificuldades, e vem o deserto, a pessoa, oh meu Deus, estou perecendo. Que nem Pedro, Senhor, não te importa que eu estou perecendo? E Jesus pega pela mão dele, fala: rapaz, eu te chamei para você vir até mim, não foi para você perecer, para você também andar sobre as águas. Sabe, amado, quando nós somos chamados para andar sobre as águas, é sempre um desafio para cada um de nós. É por isso que muitas vezes muitas pessoas preferem ficar no comodismo do que andar sobre as águas. Nós precisamos realmente confiar no Senhor, confiar que Ele está conosco, que Ele é conosco, e que Ele realmente tem o melhor e tem a direção para as nossas vidas. Por mais que possa parecer loucura, querido, humanamente falando, mas se Deus mandou fazer, faça.
Aquilo que o bispo Aguinaldo, se eu não me engano, disse hoje. Se Deus falar que água é pedra, é pedra. Acredite, querido. Se aparentemente não for, Ele vai fazer ser. Então, até pedra, até rocha dá água no deserto, quanto mais algo assim diante do Senhor, para Ele é de menos. Então, querido, não sei, querido, como você se encontra, mas talvez você esteja vivendo um momento, querido, quem sabe, ou ainda vai viver um momento de fraqueza na tua vida. Eu não sei se você, quanto tempo, pelo tempo que você tem de conversão, se você já viveu um momento de fraqueza na tua vida. Mas independente do tempo em que se vive, querido, ou que tempo que se converteu, ou o ministério que se ocupa na igreja, ou que se faz na igreja, independente disso, querido, há momentos, querido, que nós nos sentimos fracos. Se você pegar o livro de Salmos, você pode pensar assim, pastor, se sente fraco também? Depois a gente conversa. Querido, e é interessante que se você pegar o livro de Salmos, tem salmos que o salmista, olha, ele fala que está lá em cima, daqui a pouco ele se encolhe, daqui a pouco ele volta lá em cima, daqui a pouco ele desce, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele desce. Amado, tem dias que a pessoa ela não está bem, amado. Tem dia que ele estufa o peito e fala, em nome de Jesus eu vou sair derrubando tudo que tiver na minha frente. Mas tem dia que ele vai orar e falar, Senhor, derruba para mim, porque eu não estou com força para fazer nada hoje. Senhor, me ajuda. Senhor, seja comigo. Isso é comum, querido, na vida da pessoa. E nós não podemos nos envergonhar, querido, por causa das nossas fraquezas. Tem dia que dá vontade de chutar? Claro que tem. Já disse para os irmãos, não é o fato de ser pastor ou de deixar de ser. Mas teve dias, graças a Deus agora não. Mas teve dias de nós estarmos aqui. Eu falei para minha esposa, velho, sinceramente, velho, se fosse por mim, velho, se não fosse Jesus na história, se fosse por mim, eu já chutava tudo, velho, já ia para cada lado, eu ia procurar um lado para ir também, para adorar o Senhor. Olha, velho, sinceramente. Mas aí depois nós paramos para orar juntos, sabe? Nós começamos a analisar o valor de uma alma. Começamos a analisar o valor do sacrifício de Jesus na cruz. Sabe, amado? Começamos a analisar a respeito das famílias que são transformadas pelo poder de Deus. Famílias que são reconstruídas, famílias que se achegam, que buscam, que são restauradas pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo. Nós começamos a analisar tudo isso e nós juntos falamos assim, não, velho, vale a pena, sabe, orar, vale a pena chorar, vale a pena passar sono, vale a pena às vezes fingir que está dormindo, mas passar a noite de olho arregalado, de cabeça quente, fervendo, imaginando o que Deus vai fazer, sabe, vale a pena, porque a obra na verdade não é nossa. Então nem direito de voltar nós não temos, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não sente prazer naqueles que retrocedem, mas o Senhor sente prazer naqueles que caminham, naqueles que vão adiante para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Nós não perdemos nada daquilo que ficou lá atrás, querido. Nós não perdemos nada, mas o que nós queremos está adiante. Você pode pensar assim, poxa, o que será que passa na cabeça, né? Não passa tanta coisa, você nem imagina, né? E é interessante, querido, que algumas pessoas, quando elas são mais bem-sucedidas, quando elas, financeiramente falando, elas estão bem, é interessante que elas confiam naquilo que tem. Você pode parar para você analisar naquilo que Jesus contou na parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, quando Jesus disse assim, olha, ali simbolizando a presença do Abraão, o pai Abraão, que simboliza também Deus, porque fala a respeito do descanso, ele disse assim, onde você viveu, você tinha o seu consolo, ou seja, que era o dinheiro que ele tinha. O consolo, o conforto dele estava no dinheiro que ele tinha, mas Lázaro só teve lá problemas, só teve dificuldades na vida. Agora ele está descansando em você sendo atormentado, porque confiou naquilo que ele tinha, querido. E o nosso descanso, querido, não está nos nossos bens, amado. O descanso nosso não está naquilo que nós temos. O nosso descanso está nos braços do Senhor. O nosso descanso está na presença de Deus, está no altar, querido. Nosso descanso, querido, a paz do nosso coração, nós conquistamos quando nós levantamos as nossas mãos e louvamos ao Senhor e adoramos o nome dEle, amado. Por isso que esse momento de louvor é tão importante, amado. É muito importante você abrir a tua boca, você louvar ao Senhor, você, através do louvor, você adorar o nome dEle, querido. Porque automaticamente o Espírito Santo, querido, ele vai te fortalecendo, ele vai te dando graça, ele vai te ajudando, ele vai te consolando, ele vai te confortando, ele vai fazendo a obra. Você vai mandando louvor para cima, o Senhor vai mandando graça para você, amado, para que você possa ter força para você caminhar no dia da tua aflição. Então você está profetizando que vai ter aflição na minha vida. Olha, eu estou dizendo que vai ter.
Se não tem ainda, vai ter, amado. E porque a palavra do Senhor, se eu disser o contrário disso, eu vou estar dizendo o contrário do que diz a palavra. O apóstolo Paulo fala a respeito do dia mau, lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. João capítulo 16, verso 33 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala a respeito disso. E não é, querido, para nós nos entregarmos para as nossas dificuldades, ou para as dificuldades que elas chegam até nós, amado. As dificuldades, querido, as lutas que elas batem na nossa porta, querido, elas só servem para nos fazer crescer na presença de Deus. Mas às vezes o efeito é o contrário, querido. Às vezes a dificuldade, ela bate na porta, ela entra ali, querido, a pessoa, ela senta e fala: ai, agora eu estou fraco. Aqueles bichinho que falava: estou fraco. Então, querido, na verdade não é bem assim, amado. Todos nós, amado, precisamos ter nossa própria experiência com Deus. Há momentos na vida do cristão, amado, que ele vai se sentir como que se ele estivesse caminhando sozinho. Não vai estar, mas ele vai se sentir como se ele estivesse caminhando sozinho. Mas para que isso? Para que você aprenda a carregar a palavra que Deus colocou no teu coração, confiando sempre nele. Porque quando, querido, você sente a presença do Pai, a presença da mãe ali do teu lado, é simples você carregar aquela palavra que você sempre confiar. Mas quando o Pai fala vai, querido, ele te espera do outro lado. E por um instante, aparentemente, você se ausenta dele. É claro que os olhos dele estão voltados para você. Mas, aparentemente, sabe, você está sozinho, você está caminhando. Querido, mas existe uma palavra voltada para cada um de nós. De que por mais que nós venhamos a nos sentir, nós nunca vamos estar, se nós estivermos com o Senhor, Ele sempre vai estar conosco, amado. O Senhor sempre vai estar conosco, diz a palavra dEle. Quando nós guardamos o Evangelho no nosso coração, quando nós honramos Ele com a nossa vida, é claro, aí o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisamos, querido, levantar um trono de louvor, um trono de adoração nas nossas vidas, porque mas a aflição, elas me fazem esquecer de tudo isso. Esse é o problema. Quando as aflições da vida, querido, nos fazem esquecer das promessas de Deus. Quando as dificuldades, quando os obstáculos da vida nos fazem esquecer de quem nós somos, de que identidade nós temos diante do Senhor. Não basta nós termos simplesmente, querido, uma identidade, um CPF, um RG, não basta simplesmente isso. Nós precisamos ter a identidade espiritual. A identidade espiritual que nós precisamos ter, querido, é de filho de Deus, é de adorador, é de servo fiel, querido. Precisamos ter a identidade diante do Senhor. Qual a tua identidade diante do Senhor? Mas as dificuldades fazem com que eu esqueça. Fazem, eu sei que fazem. Às vezes fazem mesmo. Ouvimos 1 milhão de vezes a respeito do que o Senhor é Ele que nos ajuda na caminhada. Senão, é claro, nós pereceremos no meio do caminho. Mas deixa eu dar um recado para você, querido. No Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 26, está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Versículo 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se entristeça, não entristeça o coração de vocês. Não se turbe o vosso coração, nem atemorize, nem tenha medo. Ou seja, a tribulação ela vem, as dificuldades da vida ela vem, as lutas elas vêm, com certeza. Mas a presença do Senhor também ela tem que ser certa na nossa vida. A presença do Senhor tem que ser algo garantido, querido, nas nossas vidas. É por isso que nós sempre falamos que não dá para deixar o Senhor por nada nesse mundo, amado. Não dá para deixar o Senhor por nada, não dá para se ausentar dele por nada. Apóstolo Paulo, querido, ele nos fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 9, que ele sentia que como com o mensageiro de Satanás esbofeteasse ele. E ele, é claro, se sentia debilitado por isso e incomodado também por isso. E ele orou ao Senhor. Claro que como um bom servo de Deus, você pode dizer assim, claro, Deus respondeu na hora. Não, o Senhor não respondeu na hora. Então me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está disposto a sentir prazer nas injúrias? Pastor, meu Deus do céu, manda paz em casa. Não, prazer nas injúrias. Sabe por quê, irmão, que um homem é capaz de falar um negócio desse? É porque ele está em Cristo. E porque ele é nova criatura. Glória a Deus. E que quando, querido, nós passamos algo porque nós provocamos, puxa, é crítico. Mas quando nós passamos algo por amor a alguém, você já fez isso? Você já deu alguma coisa para alguém achando que para você não ia fazer diferença, mas acabou, de certa forma, pesando para você? Você já fez isso? Você falou, puxa, agora dei para o outro agora, que agora, hein? Agora o negócio ficou esquisito agora para o meu lado. Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para você. O teu coração, de certa forma, ele se alegra, porque você quer ver, você quer se sentir bem, ajude alguém. Você quer se sentir bem, seja bênção na vida de alguém. Escolha alguém para abençoar, seja bênção na vida dessa pessoa, discipule, esteja sempre ao lado dela, incentivando ela, falando da palavra para ela, mostrando as verdades de Deus para ela. Até mesmo em mantimentos, até mesmo se for o caso, mas abençoe a pessoa, procure a pessoa para fazer isso, você vai ver como é que você vai se sentir bem. Você vai dar, você vai fazer e você vai se sentir bem. Por quê, querido? O apóstolo Paulo estava pagando um preço para levar o evangelho para muitas pessoas e por isso chegou até nós também, porque o apóstolo dos gentios chegou até nós e ele podia dizer assim, querido, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, sinto prazer nos açoites, sinto prazer nas prisões, nas aflições, na livre e momentânea tribulação, como ele sempre dizia, ou seja, nas fraquezas nossas, querido. Nós estamos pensando em voltar, querido, pensando em desistir. Tem alguma coisa errada com a nossa vida. Nas nossas fraquezas, querido, nas fraquezas da nossa vida, nós precisamos vencer ela com louvor. Nós precisamos vencer, querido, as fraquezas que vêm tentando nos assolar, querido, com adoração, com oração, com meditação na palavra de Deus. Nós vencemos, querido, as batalhas da nossa vida na presença do Pai, amado. Nós só vencemos as batalhas da nossa vida na rede da nossa casa, lá balançando de um lugar para o outro. Não, amado. Nós vencemos as batalhas, querido, nos pés da cruz de Cristo, na presença de Deus. Lá nas madrugadas, querido, quando ninguém te vê, mas você está lá buscando da presença do Senhor, querido. Pode ter certeza que você está plantando vitória para o teu dia. Você está plantando vitória para a tua vida. Quando lá onde ninguém vê, você bota o rostinho no chão e as lágrimas descem. Sabe? E você sai dali aliviado. Você pensa assim, puxa, mas o dia nem começou, nem sei o que vai acontecer. Mas você sai dali aliviado, já confortado pelo Espírito Santo. Sabe, querido? Esses momentos, amado, desculpa dizer, amado, mas não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague, amado. Esses momentos de quando você se prostra diante do Senhor, Ele dá a impressão que vai enxugando as suas lágrimas, vai Ele transformando o coração e te dando novo ânimo, uma nova esperança, Ele vai renovando tudo. Você sai de lá da impressão que não existe mais nada, sabe? Mas você continua crendo que o Senhor é Deus, que Ele é todo-poderoso e você continua se alegrando, querido, na presença dEle. O Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. A gente até canta, né? Minha graça te basta, tua presença é meu prazer. Mas essa pessoa, querido, com isso, ele deixa de vir da casa do Senhor e a presença do Senhor deixa ser o prazer da pessoa. Ah, Deus, só o problema da minha vida, só pepino, abacaxi, uma salada, Deus, só pepino, abacaxi e mais os negócios lá. Problemas, Senhor. Coisas que me fazem chorar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando você chorar, chora para Deus. Quando você chorar, chora para o Senhor. Não adianta chorar para o teu vizinho, às vezes não adianta chorar para o teu melhor amigo. O Senhor, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Nas horas de angústia, nas horas das aflições, o Senhor, Ele quer se colocar, querido, como nosso melhor amigo. E é por isso que Ele nos dá essa oportunidade, amado, de nós crescermos na presença dEle, amado. Ele nos dá essa oportunidade tão rica. E o Senhor, Ele age na infinita sabedoria dEle. Às vezes, por nós sermos tão pequenos, às vezes a gente não percebe o que o Senhor quer fazer. Demora um pouquinho a gente entender aquilo que o Senhor quer fazer.
Mas Ele sempre nos atrai para a presença dEle, amado. Sempre nos atrai. Aqui o povo estava, querido, batalhando e tantas coisas acontecendo. Mas para quê? Porque Deus estava querendo atrair o povo para a presença dEle. Para que o povo adorasse somente a Ele, querido. Porque não há outro Deus a ser adorado. Não há outro Deus a ser servido, a ser louvado. Não há outro Deus a ser engrandecido, senão somente ao nome de Jesus, amado. Somente ao nome de Jesus. E o povo, querido, estava partindo para outros lados, achando que existiam outros deuses e outros senhores. Mas só existe um, e que Ele é soberano e Ele é o responsável por cada um de nós. Amém, amado? Glória a Deus, aleluia. Então, querido, é interessante que muitas vezes nos ensinam de algo que você fala assim, puxa vida, né? Que às vezes a pessoa entra numa igreja, em determinado lugar, só falta uma capinha nas costas, um S no peito e uma roupa azul. Ela sai do portão para fora, pro alto e avante. O problema é criptonita encontrar no caminho dela. Pro alto e avante. Às vezes a pessoa sai da igreja achando que ela é imbatível. Ela sai da igreja e às vezes nos ensinam isso. Não, somos determinados, nós somos imbatíveis. Prosperidade tem que fazer parte da nossa vida. Sabe? Se está difícil para você, então o Senhor não está contigo. Se a dificuldade ela bateu na tua porta, então o Senhor saiu da tua casa. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, que ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na tua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas se glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Independente de qualquer coisa, querido, abraça o Senhor de todo o teu coração. Não confia, querido, na tua sabedoria, naquilo que você acha. Deixa a teologia do achismo de lado, querido, e parte para a crença, parte para a fé no Senhor Jesus, parte para o se ensinam, não, querido. Caminhe com Cristo, caminhe com Jesus. Esqueça de você mesmo, querido, e lembre-se que você é um cristão. Você se revestiu, querido, de uma nova criatura, e hoje você é novo em Cristo Jesus. E às vezes a gente tem tanta habilidade para vencer as coisas da vida, né? Segundo os meus conhecimentos, bom, isso aqui eu resolveria assim, isso aqui, tal. Na verdade não é assim a vida cristã. É interessante, sabe o quê? Que a gente começa a aprender tudo de novo. Como uma criança que quando nasce começa a aprender tudo de novo. Começa a aprender. Sabe? E nós percebemos que, como muitos dizem, o ser humano ele nasce aprendendo, morre aprendendo. Lá no fim da vida ele percebe que não aprendeu muita coisa. Mas a vida dele é de aprender. Só que ele pode aprender coisas certas ou coisas que não são certas. As coisas que não são certas são aquelas que ele aprende lá na vida, lá fora. Ele cata aquele monte de filosofia, começa a filosofar em cima dos problemas no choquinho, segundo alguns comentaristas, alguns especialistas nesse assunto, alguns, nada, mano. Bota Jesus na história. Bota Jesus. Nossa vida só precisa de Jesus. As palavras, os conselhos que nós precisamos estão na palavra, estão escritos aqui na Bíblia, mano. Estão escritos aqui. Aleluia. Às vezes a pessoa ela se sente ali, querido, debilitada, ela se prostra. A gente às vezes vai fazer algumas visitas, às vezes a gente vai fazer algumas visitas, às vezes a pessoa, querido, prostrada diante das dificuldades, diante das lutas da vida. Às vezes a pessoa, querido, ela se torna frouxa, desculpa a expressão, mas é a Bíblia que diz. Ela se torna frouxa. Quando no meu tempo antigo, não que eu tenho 43 anos só, mas um tempo atrás, meu avô, meu pai falavam muito isso. A gente tentava fazer uma coisa, não conseguia fazer, porque assim, ficou a força, igual o físico. A gente tentava fazer uma coisa, não conseguia fazer, que era meninão. Aí o pai e o avô falavam assim, mas deixa de ser frouxo, menino. A gente sabe quando parece que deu uma energia, não sei de onde. Você fala, não, agora eu vou fazer, agora eu vou. Agora por que está de frouxo? É isso aqui, ó. Catava assim, negócio meio tremendo assim. Pá! Falei, ó, agora viu como eu sou frouxo? Depois fica lá uns 10 minutos de língua para fora. Vai faz. Então, amado, o Senhor diz da palavra dele, Provérbios 24:10: se te mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, pequena é a tua fé ou pequena é a tua força. Sabe, querido? Quando batem lá, querido, as necessidades, quando bate a tribulação, você fala, não, aqui, vem aqui que eu vou dar um jeito em você. Você bota o rostão no chão e fala assim, Jesus, Senhor, dá-me força, Senhor, porque eu vou ter um negócio que está acontecendo comigo
E eu quero lutar no nome do Senhor. Eu quero lutar no nome do Senhor, assim como Davi venceu aquele bobão, daquele Golias. Eu quero também, Deus, lutar no nome do Senhor. Eu sei que o Senhor tem para a minha vida, porque, Deus, eu vou colocar o Senhor na frente, eu vou glorificar o Teu nome, eu vou testemunhar quando o Senhor me der tal vitória. Deus, me dá força, Deus. Você vai ver como é que você vai se sentir. Por mais que ela esteja fraca, ela sempre vai acreditar no Senhor. Sempre vai existir uma semente plantada no coração dela. Sabe, irmão? Ela pode não ter força para lutar, mas lá no íntimo, ela sabe que um dia Deus deu tantas vitórias para ela, sabe? Que um dia o coração dela estava frio e o Senhor aqueceu. Que um dia ela estava num beco sem saída e o Senhor fez brilhar uma luz. E ela entrou por aquele caminho e o Senhor a abençoou. Sabe, amado? Porque as dificuldades que, na verdade, não tiram a nossa fé. Ela sempre vai existir. Mas às vezes, querido, ela vai estar bem pequenininha, ao ponto de a pessoa não ter coragem de levantar e de repreender o vento e a tempestade. Mas o vento e a tempestade assolando, a pessoa não tem condição de falar: em nome de Jesus, vento, cala-te, tempestade, sossega. Ela não tem muitas vezes forças para falar. Mas existe uma sementinha plantada no coração da pessoa. Existe. Sabe, querido? Nós precisamos aprender, querido, usar o nome de Jesus para nós podermos, querido, ter uma vida, querido, abençoada na presença de Deus. Nós poderíamos falar, querido, de tantas outras pessoas. Poderíamos falar de Balaque, poderíamos falar de Baraque, de Gideão, poderíamos falar de Sansão, poderíamos falar de Jefité, de tantos outros homens, de Elias, que, poxa, vamos fazer descer fogo do céu. Daqui a pouco, quando a mulher disse que cortaria o pescoço dele, ele se entregou, ele deitou debaixo de uma árvore e disse: Senhor, me leva, porque eu não sou melhor que os meus pais. Um momento na vida do ser humano, quando ele olha para si mesmo, ele acaba se entregando a isso. Acaba se entregando. E o que Deus espera de nós? Já estamos encerrando. O que Deus espera de nós? Sempre que nós nos voltemos a Ele. Deus espera que nós sempre busquemos a presença dEle em fidelidade. Sempre. Glória a Deus. Os problemas podem ser inúmeros, mas a solução é sempre a mesma. Falando muitas vezes a respeito disso. É Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus em nós. Está tudo bem? Louve a Deus. Está maravilha, sem problema nenhum na tua vida? Louve a Deus. Porque talvez nas horas que você for passar por momentos de angústia, você vai precisar dessa força que você está acumulando agora. Os momentos de adversidade, louve a Deus. Pastor, não tem motivo nenhum para isso. Eu conversei um tempo atrás com um rapazinho, ele falou um negócio para mim que bateu aqui dentro. Ele falou: pastor, mas eu não tenho motivo nenhum para isso. Eu falei: meu irmão, vamos voltar o raciocínio, vamos ser um pouquinho racional. Você não tem motivo. Se Deus falasse que não ia fazer mais nada por você a partir de agora, você já tem motivo de sobra para fazer para Jesus a tua vida inteira. Só o sacrifício de Jesus na cruz já basta. Você tem motivo suficiente para crer nele, para crer que ele é o Senhor e para você ser fiel a ele todos os dias da tua vida. Eu falei: olha só quanto Deus tem feito, querido. Olha só quanto Deus tem te preparado. Rumou até a mulher, parecia milagre, mas rumou. Deus preparou, sabe? Então eu falei: até isso Deus fez. Agora quanto mais as outras coisas. Então, querido, para Deus, querido, se achegue na presença dEle, querido, busque da presença do Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para encerrar. Poderíamos falar a respeito de muitos homens de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para encerrar, querido. Quando nós estamos na presença do Senhor, isso é espiritual. Então guarde isso no teu coração, dentro da tua alma. Quando nós chegamos na presença do Senhor, dá a impressão que são só cânticos, né? A gente canta os cânticos aqui, tudo bem. Não. Existem várias maneiras de nós chegarmos na presença do Senhor. Você pode entregar a tua alma, sabe? Do fundo da tua alma. Existe até uma canção que foi cantada um tempo atrás aqui. Te dou meu coração, te dou minha alma, eu vivo só para ti. Você conhece a atmosfera da adoração? Ou seja, querido, mais querido que uma canção, mano, a nossa alma. Sabe, você já cantou com a tua alma?
Sua alma canta? Claro que canta. Nosso espírito adora a Deus. Então quando você abre a tua boca, você capricha assim na voz, pode ser que, querido, você perca algo, mas quando você se entrega realmente, amado, quando você se entrega realmente, no momento do louvor, você já começa a sentir algo diferente na tua vida. Você começa a sentir algo diferente. O Espírito Santo começa a testificar com o teu espírito a respeito de algumas coisas que você está necessitando. O Espírito Santo já começa, querido, a alegrar o teu coração. Ele já começa a consolar a tua vida, já começa a consolar a tua alma. Ele já começa a sarar as feridas lá de dentro que só o Senhor conhece. Ele já começa, querido, a derramar o bálsamo dele sobre a tua vida. Lá durante o louvor, o Senhor já começa a fazer a obra. E o teu coração já começa a ser preparado. Porque nós não podemos, querido, semear, querido, fraqueza, querido. Nós não podemos semear, querido, sabe, querido, falta de fé. Nós não podemos semear, querido, falta de esperança, mano. Em todos os momentos da nossa vida, querido, nós precisamos, querido, profetizar, nós precisamos declarar, amado. Você não é um super-homem, vai sair voando por aí, acabou o culto, você vai sair voando por aí. Não estou falando disso, amado. Mas eu quero dizer para você, querido, que nos momentos da tua vida, querido, que você se entregar ao Senhor, o Senhor vai cuidar dele, querido. O Senhor só não cuida, querido, quando nós resolvemos viver nossa própria vida. Aí ele fala assim como que não está querendo viver, então deixa viver. Mas quando todos os momentos você entrega diante do Senhor, Ele toma conta, querido, Ele toma a frente, Ele toma a direção, Ele passa, querido, a fazer parte daqueles momentos, amado. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Romanos 8:26 diz que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E Ele guia as nossas orações. Ele apresenta as nossas orações diante de Deus. Ele apresenta as nossas súplicas diante do Senhor. Pastor, eu estou tão aflito que parece que a minha oração não passa do teto. Passa, querido. Se você orar crendo, se você orar, querido, com teu coração voltado para o Senhor, você pode ter certeza que não vai haver teto, querido, para barrar aquilo que você tem falado com Deus. Mas a tua oração vai subindo, vai subindo, vai subindo, querido, até chegar ao trono da glória de Deus, querido. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor.